Nesta quarta-feira, o governador João Dória retoma as coletivas de imprensa para avaliar a situação da pandemia no estado. E a expectativa é que ele possa anunciar também um plano de retomada gradual da economia após o dia 10 de maio, que é o último prazo da quarentena previsto no decreto estadual. E sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, que gentilmente nos atende neste feriado de Tiradentes. Inclusive, o secretário está lá no Palácio dos Bandeirantes trabalhando. Boa tarde, secretário. Obrigada mais uma vez por participar aqui do Band Cidade. Muito boa tarde, o prazer é meu. Estou sempre aqui trabalhando e à disposição da população do estado de São Paulo, sobretudo o povo do Vale do Paraíba, o governador João Dória também sempre à disposição. Bom, secretário, aqui na região, como já é do seu conhecimento, o prefeito de São José dos Campos publicou um decreto que prevê aí uma retomada gradual da economia na cidade a partir do dia 27 de abril, ou seja, antes do prazo determinado aí pelo governo, que é 10 de maio. A medida chegou a ser questionada pelo Ministério Público, mas ainda não há uma decisão da Justiça. Ao mesmo tempo, a gente tem aí um grupo de prefeitos, por meio do CODIVAP, o Consórcio para o Desenvolvimento Industrial do Vale do Paraíba, que também se manifestou, chegou a encaminhar aí uma carta para o governador, pedindo aí uma possível avaliação de medidas de flexibilização aqui para a região, tendo em vista a baixa taxa de ocupação de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, e, ao mesmo tempo, a alta taxa de isolamento social que vem sendo registrado por algumas cidades aqui da região. O senhor acha que essas questões podem ser levadas em consideração pelo governador aí anunciando novas medidas a partir de amanhã? Bom, muito bem. Primeiro sobre a questão de São José dos Campos, amanhã às 4 horas da tarde terei uma reunião com o prefeito Felício, vim falando com ele todos os últimos dias, o seu secretário de saúde, o vice-prefeito que também é médico, junto com mais um pesquisador que acompanha a incidência do vírus em São José dos Campos, e a nossa equipe aqui de especialistas, estou convidando o Dr. Davi Wippe, convidando o Dr. Dimas Covas, do Instituto Butantan, o secretário José Henrique German, para que a gente possa apresentar os dados científicos que nós temos e também do alto risco que tem o Vale do Paraíba. Todos nós queremos abrir o mais rápido possível e fazer a economia girar. O que nós temos que fazer dentro de uma responsabilidade e com aquilo que indicam os dados técnicos como um risco possível de ser aceitado. Nós temos uma alta taxa de densidade aí no Vale do Paraíba, nesse eixo, nós consideramos um eixo de risco, um estudo que a Unesp acabou de apresentar para nós, chamamos de eixo de dispersão do coronavírus, também um índice de envelhecimento populacional importante, tudo isso coloca em risco a região. Então, nós vamos apresentar esses dados e trabalhar no sentido do convencimento para que ele possa seguir na quarentena até o próximo dia 10 de maio. Também a região metropolitana e o consórcio me apresentaram aqui os seus pleitos, indicações que a gente possa passar esses dados para eles. Então, também devemos fazer amanhã mesmo uma reunião com eles, apresentando esses dados, trabalhando em conjunto para que a gente possa seguir em quarentena até o próximo dia 10 de maio, o que vai possibilitar a manutenção desse isolamento social bom que tem feito a região do Vale do Paraíba. Amanhã, o governador, 12h30, faz a coletiva, anuncia aqui o início desse processo, desse plano, para que a gente possa, a partir do dia 11 de maio, retomar o que nós chamamos de isolamento heterogêneo, ou seja, aquelas regiões que tiverem dentro de números de incidência do vírus, de disseminação, de número de leitos aceitável, a gente poder delegar para que se tenham regras municipais no que tange ao modelo de isolamento social. Ou seja, o governador, então, existe a possibilidade, então, do governador aí anunciar medidas que possam flexibilizar antes do dia 10 de maio ou isso só após 10 de maio? Não, ele já deixou muito claro, só na sequência do dia 10 de maio, no dia 11 de maio, Mas a gente vai deixar muito claro como é que vão funcionar essas regras e daí esse diálogo com os prefeitos e com a sociedade do porquê que em alguns lugares se pode se fazer uma flexibilização com menos riscos e outros a gente não indica por conta de toda a nossa equipe de infectologistas. A paralelo a isso, um diálogo com os setores produtivos para uma retomada da economia. São Paulo vai
poder fazer com os comerciantes, com que todo o nosso setor econômico seja impulsionado também. Tá certo, então, secretário, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco aqui no Band Cidade. Boa tarde, bom feriado para o senhor. Eu que agradeço, todos nós trabalhando, o governador João Dória lutando por São Paulo. Boa tarde. Boa tarde. E hoje, terça-feira, é dia do Band Cidade, primeira edição, trazer uma reportagem especial sobre tecnologia e inovação. Hoje vamos mostrar a iniciativa de empresas do Parque Tecnológico de São José dos Campos que decidiram se unir no enfrentamento da Covid-19 com a produção de protetores faciais a partir da indústria 4.0. Empresas de portas fechadas e funcionários em sistema home office. Mas quem trabalha em serviços essenciais não pode parar, mas necessitam do uso de EPIs para evitar a infecção e o contágio da Covid-19. Startups e empresas parceiras do Parque Tecnológico São José dos Campos estão unidas na confecção de máscaras, um dos principais itens de proteção na guerra contra o coronavírus. É o caso da 3D Tecnologia, localizada no Nexus, o hub de inovação do parque. Eles fabricam impressoras 3D tanto para escritório como para indústrias, mas nesse momento os trabalhos estão voltados à crise sanitária. Nós estamos colocando não só no profissional que está lidando mesmo com o paciente para fazer uma intubação, alguma coisa, mas diretamente com os atendentes que estão recebendo, fazendo a triagem do público em geral dentro do hospital. Fora isso, nós sentimos a necessidade que tem, assim, por exemplo, os atendentes do próprio parque, por exemplo. São as secretárias que estão de frente recebendo todo tipo de público para direcionar para as empresas incubadas. E conversando com os profissionais de hospitais, nós estamos sentindo que essa quantidade de itens ainda vai faltar muita coisa. E aí a impressora 3D pode ajudar nesses respiradores artificiais que a gente chama. Hoje a Organização Mundial da Saúde recomenda que todos saiam de casa usando máscara. Mas vale lembrar que com a procura desses itens, profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus podem sofrer com a falta dos equipamentos de segurança em hospitais. Essa foi uma das motivações da Planten, que trabalha no desenvolvimento de soluções e diagnóstico da saúde e desempenho das plantas. Dentro das startups, das empresas brasileiras, a gente tem um potencial de produção muito grande, que a gente usa, é claro, para desenvolvimento dos nossos produtos, para pesquisa nossa, e que numa situação de emergência ele pode ser direcionado muito fácil para outros usos, né, que no momento precisam. Então, agora que precisamos da produção de máscara, nós temos uma impressora 3D que a gente usa para fazer teste de produto, pode ser muito bem redirecionado, né? Então, eu acho que numa situação emergencial assim, quem tem recursos financeiros, materiais, de produção, recurso humano, deveria estar à disposição, deveria colocar esse recurso à disposição da sociedade, né? A Patrícia decidiu entrar nessa iniciativa e ajudar a Planten na distribuição dos EPIs. Ela explica que essa medida foi importante para os profissionais da saúde e acredita que daqui para frente mais equipamentos serão necessários no combate à Covid-19. Eu só entreguei aqui em Atibaia, mas já tem gente entrando em contato comigo através da vaquinha que a gente fez, me busca no Facebook, no WhatsApp, para perguntar se eu já tenho. Então, a necessidade está além do que eu estou produzindo. Por isso, eu contatei outras pessoas para produzir junto comigo, para sair mais rápido e poder atender mais pessoas. Então, já entrou em contato comigo pessoas de Campinas, de Hortolândia, de São Paulo. Então, por isso que eu já falei com outras pessoas para ter mais produtores. E acredito que estamos apenas no começo. Eu, como fabricante de impressora 3D, ainda o público em geral não tinha a noção e a importância de ter uma impressora dentro de uma indústria ou de uma fábrica ou o que for. Isso está sendo assim, mostrando para a indústria em geral de que ela pode ser utilizada em qualquer setor, principalmente no auxílio no chão de fábrica, que eu chamo, no ajuda em qualquer tipo de indústria.
Durante esse período de isolamento social, a necessidade de ficar em casa leva muita gente a desenvolver um nível mais acentuado de ansiedade, que pode ser descontado na comida. É comum em situações como essas que as pessoas busquem alimentos que provoquem mais prazer. E nesse momento, uma dieta restrita não é recomendada, mas a busca por uma alimentação mais saudável deve continuar. Neste período, para muita gente sair de casa só na intenção de abastecer a despensa e a geladeira. É que ficar a maior parte do tempo em isolamento dá uma fome. Só essa sensação de você estar presa dentro de casa te leva a consumir um pouco a mais do que é o devido. E isso é horrível, não? Ficando em casa direto é mais difícil fazer uma alimentação saudável. Aí você acaba comendo o que tem, né? Porque às vezes você não pode ir na cidade para comprar. Eu como mais por ansiedade, porque eu fico sentada, assisto televisão, mexo no celular, cansa. Aí você fica ansiosa, aí você começa a levantar e caçar coisas para comer. A mudança na rotina causada por esse período de isolamento social acaba gerando uma ansiedade e muitas pessoas descontam na comida. Mas calma, que quando isso acontecer, não há motivo para se desesperar. Esta nutricionista orienta que, ao exagerar, não adianta ficar com aquele sentimento de culpa. É só procurar ingerir alimentos mais leves na próxima refeição. Fazer uma dieta restrita nesse período também não é uma boa. O ideal é comer de tudo: proteínas, carboidratos, gorduras boas e vitaminas, mas de uma forma equilibrada. Às vezes, para que o nosso corpo tire você deste momento, ele vai induzir que você consuma alimentos que você mais gosta também. Para que por alguns momentos, segundos, você tenha o prazer de comer e esqueça o que está acontecendo. Isso acontece, vira um ciclo vicioso. Então, eu sempre vou me alimentar, eu estou realmente com fome? Se sim, se alimenta. Se não, para e pensa o que você está querendo esconder, o que você está querendo saciar com aquela fome. Porque se você está comendo por conta do sentimento, é um saco vazio. Você sempre vai colocar alimento e você nunca vai ficar saciado. Outra dica para não perder o controle é dar preferência aos alimentos que promovem mais saciedade, como os integrais. Arroz integral, macarrão integral, pão integral, frutas com cascas, tá? E a laranja com o bagaço, porque ela tem uma quantidade de fibra adequada, porque ele vai te dar saciedade. E aí ele vai demorar para que você tenha fome. Então a ideia de utilizar os alimentos integrais também vai nessa ideia de te dar saciedade, para que na próxima refeição você chega mais tranquila, com menos fome e não devore tudo que for vir na frente. A Ediene está saindo de casa só para comprar comida, no máximo 2 vezes por semana. Ela prefere ir no mercado municipal porque consegue comprar tudo saudável, pois com diabetes e pressão alta não dá para descuidar. Então eu tenho que comer bastante fruta, verdura, na minha possibilidade que eu posso comer. E a gente continua falando sobre alimentação e hábitos saudáveis durante a quarentena, agora com a médica nutróloga Lenina Mattioli, que também está conectada via Skype aqui com o Band Cidade. Muito boa tarde, obrigada pela participação. Bom, como a senhora acompanhou aí na reportagem, a gente teve dicas, né, de como os alimentos que saciam essa ansiedade. Agora falando em termos de nutrientes, porque agora na quarentena a gente não pode esquecer também de comer bem, para manter alta a nossa imunidade e não ficar suscetível a doenças, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Nós precisamos nos nutrir para nos mantermos saudáveis, justamente para que a gente consiga passar por esse período tão difícil para todo mundo, né? E quando a gente pensa em nutrientes, como foi falado na reportagem, é sempre focando em uma alimentação equilibrada, né? E o que seria uma alimentação equilibrada? Com alimentos o mais naturais possível, né? Aquela senhora da reportagem falou, eu vou na feira comprar os alimentos da feira. São exatamente esses que a gente tem que dar prioridade, né? São grãos, frutas, verduras, legumes, escapados industrializados, alimentos ricos em vitamina C, que são as frutas cítricas, os vegetais verdes escuros, que tem bastante ferro, as leguminosas, né? Feijão, ervilha, que tem zinco. Tudo isso junto, né? Cenoura, pimentão, tomate, que tem vitamina A,
Tudo isso junto faz um equilíbrio da alimentação aí e consegue fornecer para o nosso corpo os nutrientes que a gente precisa para sintetizar os glóbulos brancos, né, que são, vamos dizer aí, as células de defesa contra qualquer infecção que a gente possa vir a ter. Agora, doutora, as crianças em casa, elas estão querendo comer muita gulosema, né? O que a gente, pai, geralmente chama de porcaria, né? Nesse caso, qual é a dica para os pais? Evitar os industrializados e, de repente, optar aí por receitas que, mesmo não sendo aquelas de dietas, né? Mas são mais saudáveis, né? Sem dúvidas, né? E com relação às crianças, o que é legal é como tá todo mundo em casa, tá todo mundo assim, sofrendo da ansiedade e tudo mais, e isso acaba refletindo nas crianças também. O legal é criar uma rotina e colocar essas crianças para participar do preparo dos alimentos também, até para que se criem novos hábitos, aproveitar esse momento para colocar as crianças em contato com os alimentos mais naturais, ajudar ali a fazer o preparo de certos alimentos, né? Desde que com segurança, logicamente, mas colocando a criança em contato com esses alimentos que muitas vezes no dia a dia, né, na nossa rotina, fora da quarentena, passa batido ali. Quando a criança começa a ter contato com esses alimentos, ela começa a achar interessante aquilo, a entender os porquês, a explicar para a criança que é legal comer frutas, verduras, legumes, que isso melhora o intestino, que melhorando o intestino a gente consegue melhorar a nossa saúde, trazer a criança para o mundo da cozinha também, né? Que agora muita gente que não cozinhava passou a cozinhar, então assim, usar a família como uma participação de todo mundo ali para que a rotina que a gente está vivendo agora fique um pouquinho mais leve e um pouquinho mais saudável. Certamente, brincar um pouquinho aí de MasterChef, todo mundo unido em casa, rapidamente, só lembrando da importância da vitamina D, né? Olha que dia lindo de sol. Sim, exatamente. Duas coisas que a gente tem que lembrar. A vitamina D, né, que ela é sintetizada pelo nosso corpo na exposição solar, então tomar 20, 30 minutinhos de sol todos os dias, né, se expor ao sol 20 a 30 minutos favorece a nossa síntese de vitamina D, certo, que é extremamente importante e fundamental para a imunidade. E lembrar também que o sono faz parte dessa rotina e também faz com que a nossa imunidade fique alta. Ótimas dicas. Eu conversei então com a doutora Lenina Mattioli. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Mais uma parada no Band Cidade. No próximo bloco vamos mostrar a rotina dos profissionais de saúde, porque estando aí na linha de frente do combate ao coronavírus, precisam redobrar os cuidados para preservar a saúde da família em casa. Agora vamos acompanhar imagens ao vivo da rodovia dos Tamoios. Está aí a chegada a Caraguatatuba, onde o tempo é bom, também faz calor. Máxima hoje deve chegar aos 29 graus. Band Cidade volta já, agora 1h05.